Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e neste vídeo irei responder uma tag criada por mim, a tag original chamada Política Literária. O ano 2018 é um ano muito importante. É um ano em que nós devemos fortalecer o nosso papel dentro da democracia e escolher os melhores representantes para o Legislativo e o Executivo. A literatura sempre teve um forte papel político e aqui nos itens da tag eu deixo essa reflexão para vocês. Sinta-se à vontade também para responder a tag, tanto aqui embaixo nos comentários do vídeo, quanto em vídeo se você também fizer vídeo aqui no YouTube. A primeira parte se chama Representantes e o primeiro item é Executivo. Escolha um personagem de livro que, na sua opinião, daria um bom presidente. Essa foi a pergunta que eu achei mais difícil de responder, mas acabei optando por escolher a Daenerys Targaryen das Crônicas de Gelo e Fogo do George R. R. Martin. E por que eu a escolhi? Ela é uma mulher forte, decidida, ciente de suas convicções, ao mesmo tempo ela é muito humana e também está aberta a escutar o seu conselho e ao povo. Segundo item é o Legislativo. Escolha um autor ou autora que representa muito bem o seu estado. E para este item eu vou citar o livro que eu tenho, Viagem pelo Brasil em 52 Histórias. Grande parte dessas histórias foram narradas, foram concebidas pelo Câmara Cascudo. Câmara Cascudo que foi, se não o maior, um dos maiores folcloristas do país. A segunda parte se chama Propostas e o primeiro item de propostas se chama Segurança. E a pergunta é, qual distopia você tem mais medo que se transforme em realidade? E aqui nessa pergunta eu vou dar uma pequena roubada, eu vou citar duas distopias, as duas eu já fiz resenha aqui no canal. A primeira é o Conto da Aia, da Margaret Atwood, é uma distopia que tem um grande componente de violência contra as mulheres. E a segunda distopia, que absurdamente eu achei muito próxima da realidade, é a que eu resenhei agora recentemente, A Parábola do Semeador, da Octavia Butler. Aqui nós vemos a ascensão da tirania em frente ao caos econômico, social, político e climático. A segunda proposta é Educação. Cite 3 clássicos que você acredita que fará com que os jovens no ensino médio percam a aversão aos clássicos. Eu escolhi 2 clássicos nacionais. O primeiro se chama A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, de Jorge Amado. Inclusive eu li agora recentemente e se não saiu, vai sair em breve a resenha no canal. Assim como esse, o próximo livro, do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, são 2 livros muito divertidos, são livros muito gostosos de ler e também são livros curtos, bons para quem não tem o hábito da leitura. O terceiro livro clássico que eu vou indicar é o livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. É uma fábula muito gostosa de ler, muito envolvente e que vai nos remeter ao regime stalinista. Este livro é uma das sátiras mais incríveis escritas sobre o poder. Terceira proposta, Meio Ambiente, um livro que expõe a agressão ambiental. E aqui eu escolhi um livro infantil, um livro muito bom que eu também já comentei aqui no canal, do André Neves e Léo Cunha, chamado Um Dia, um Rio. Este livro tem uma sonoridade incrível e tanto através do texto quanto das imagens consegue falar sobre o desastre de Mariana. Quarta proposta, Economia, um livro que vai retratar uma política econômica que você considera fracassada. Eu vou citar um livro do projeto Lendo 5 Clássicos para 2018 chamado Os Buddenbrook, A Decadência de uma Família. E já no título nós percebemos que esse esquema de política burguesa familiar ela está fadada ao fracasso. Inclusive no pós-fácil ficamos sabendo que esse tipo de regime de empresa familiar está aos poucos e cada vez mais sendo substituída pelas grandes corporações. Quinta proposta, Saúde, um livro para ajudar a desmistificar e compreender melhor a saúde mental. E aqui eu vou indicar 2 livros. O primeiro é um livro de ficção, A Metamorfose de Kafka. Eu não tenho o livro físico, eu li no formato e-book. Você pode compreender como uma grande analogia comparar o Gregor Samsa, que foi transformado em um inseto monstruoso, com a pessoa que sofre doença mental. As mesmas consequências que nós vemos em Gregor Samsa após se metamorfosear em um inseto monstruoso, vemos nas pessoas com adição a drogas e outros transtornos psiquiátricos, que perpassam pela rejeição, isolamento e também a quebra dos laços familiares. Já como livro de não ficção, eu indico o livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que eu vou colocar aqui do lado. E eu tenho muita expectativa em ler esse livro após eu ter lido um outro livro da autora chamado Todo Dia, a Mesma Noite. Já o Holocausto Brasileiro vai falar sobre o sistema manicomial que vigorou aqui no Brasil.
A sexta proposta é pelo direito das mulheres e das minorias. Escolha um autor ou uma autora que represente tão bem essa temática e que poderia ser um grande ou uma grande representante na Câmara dos Deputados. E para mim, uma autora que representa muito bem essa população, a mulher negra periférica, é a Conceição Evaristo, e o livro que eu vou indicar é o livro Olhos d'Água. Eu falo um pouquinho sobre este livro no meu vídeo sobre a Conceição Evaristo e por que ela deve ganhar uma cadeira na ABL. A sétima proposta é Desenvolvimento Social, um livro que retrate as desigualdades sociais em seu país. E para essa pergunta eu vou escolher um livro clássico escrito em 1980, mas que continua sendo muito atual, chamado O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Inclusive eu indico muito essa edição da Panda Books, que além do texto integral conta com textos de apoio, conta com algumas ilustrações e notas de rodapé. E a oitava e última proposta é sobre defesa e relações exteriores. Aqui eu peço para você citar um livro que ajude a compreender um pouco mais sobre a guerra, sobre os conflitos e sobre os refugiados. E para este item eu vou citar dois livros, um infantil e um infanto-juvenil. O primeiro, que é o infantil, é um livro lindíssimo chamado A Viagem, da Francesca Sana. E esse livro conversa de forma muito clara com as crianças sobre a história dessa mãe e dessas duas filhas que decidem seguir viagem como refugiadas. O segundo livro é bem conhecido e ele se chama O Diário de Zlata, a vida de uma menina na guerra. Aqui ela retrata a guerra da Bósnia sob o olhar de uma criança de 11 anos. E então, me contem o que vocês acharam da tag, se ela fez com que você refletisse um pouco sobre o que você está lendo, sobre o que tem na sua estante. Eu vou taguear aqui alguns amigos booktubers, a Bárbara do B de Barbari, o Wes da Estante de Wes, o Darwin do Seleção Literária, o Hilário do Leitura de Cabeceira, a Trisha Estevam e a Fabiola Parra. Mas quem não citei também, esteja à vontade para responder se quiser. E se gostou do vídeo, por favor, deixe seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Obrigada!